Toque água. Não, pronto, gravando. Pronto. Está gravando, Fernando. Vou iniciar aqui. Nosso tema é encontro de pessoas. Aí eu vou relembrar rapidamente para os professores e para os presentes qual é o nosso problema, nossa proposta única de valor. Nosso problema mapeado foi dificuldade em conhecer pessoas ou grupos com gostos similares para realizar uma atividade coletiva. A gente rodou entrevistas, rodou formulários, e aí esse foi o problema a qual nós chegamos. Nosso usuário é o mesmo que o cliente, que são exatamente essas pessoas que desejam conhecer outras com gostos similares para realizar uma atividade. Nossa proposta única de valor, como foi apresentado, é um ambiente único, porém abrangente, onde qualquer atividade poderá ser incluída para alcançar o maior número de pessoas, de forma segura, simples e cômoda. E aí, como é que foi nessa semana da gente? Primeiro a gente pegou o conselho dos professores de afunilar o problema. Antes a gente estava fazendo algo muito geral. A gente estava pegando qualquer atividade e dizendo que a gente poderia ser solucionada baseada na nossa proposta. Mas como a gente poderia ter muitas pessoas utilizando, mas poucas pessoas com a mesma atividade, a gente decidiu fechar apenas no âmbito de esporte. E é isso que a gente está fazendo aqui. Nossa solução seria um aplicativo que permite as pessoas praticantes de esportes estabelecer características, gostos e atividades para realizar. Isso de forma segura e confiável. Aí assim, se no futuro acabar que a gente conseguir expandir isso, a gente vai expandir, mas no momento a gente realmente vai só focar em esporte. E aí como é que vai ser quais são nossas funcionalidades? Para mostrar isso aqui, a gente desenvolveu uma jornada de usuário. Vou falar um pouquinho da nossa persona, que é a Carla. Ela tem 24 anos, é analista de sistemas, gosta de se exercitar e jogar futebol, e tem um entendimento intermediário. Como é que é o dia dela? Às 15 horas ela larga do trabalho e vai para casa. Ela tem vontade de jogar futebol, então ela procura fazer isso. Decide montar um time de feminino de jogar de pelada para jogar à noite. Logo de cara ela vai em grupo de Facebook, de uma certa forma de gambiarra, para procurar mulheres para montar um time feminino de pelada e não consegue encontrar pessoas suficientes para jogar. Ela também se preocupa com a identidade das pessoas que irá encontrar. Então ela combina com elas no WhatsApp para buscarem outros entre conhecidos e o encontro. Um outro problema que foi mapeado e a gente incluiu também na nossa jornada do usuário é a questão da aparência. O julgamento superficial a partir da aparência representa uma insegurança para algumas pessoas. Então pode ser que a pessoa que vá na hora e vai encontrar pessoas desconhecidas possa se sentir envergonhada simplesmente pelo fato da aparência. Então, exatamente, se não consegue encontrar mulher suficiente e vai ao campo com um número insuficiente e tentar encontrar outras mulheres por lá. Futebol Society é um esporte mais comum praticado por homens, então ela acaba se decepcionando por não conseguir jogar unicamente contra as mulheres, porque ela chega ao campo, encontra as mulheres com quem combinou, mas também não consegue encontrar outras mulheres para completar o time. Ela acaba desistindo de montar time feminino e começa a montar time híbrido. E assim, continua com o intuito de encontrar outras mulheres para jogar em outro dia, mas não tem muita esperança de conseguir. O jogo termina, ela vai para casa e se despede do pessoal. E aí, com essa jornada de usuário, eu vou mostrar aqui as funcionalidades que a gente conseguiu mapear. Como pode ver em azul aí, temos o pareamento de pessoas de acordo com semelhança e localização, que seria uma funcionalidade da nossa proposta, da nossa solução. Tem a confirmação de identidade após o encontro presencial, que seria uma ideia na nossa solução, de que a pessoa só poderia assim, ver a identidade da outra depois que realmente fosse mapeado que as duas têm o mesmo interesse. E aí seria para atacar o problema da vergonha. Também teria foto, documento e selfie para o cadastro, pois como é uma solução que o intuito de encontro presencial, seria interessante que a identidade das pessoas fosse confirmada, para elas se sentirem mais seguras. Aí ali, não exibir a foto e perfil completo até o momento do match, que é exatamente aquela questão de só vai mostrar a informação do outro depois que for confirmado em que os dois têm os mesmos interesses. Pode haver uma avaliação positiva mútua entre os usuários, isso é, eu saí com fulano e lá no aplicativo eu posso dizer assim, umas características legais que eu gostei da pessoa. E também ele vai fazer o pareamento baseado não só nos gostos, mas também na localização, porque não adianta eu estar em Recife e ser pareado com alguém do Rio de Janeiro. Além disso, aí eu vou falar um pouquinho da validação. Foi uma parte que a gente pecou nessa semana. A gente não rodou formulários para confirmar as coisas a mais que a gente adicionou. No caso, a parte do esporte. Assim, Tiagão, posso
mandar um pontinho aqui? Pode falar. É só da parte do formulário, a gente também teve a mentoria na sexta, e a gente não rodou esse formulário antes, e na sexta a gente acabou tendo alguns insights sobre o que a gente deveria mesmo focar em uma solução, e se desse certo a gente expandir. E aí essa mudança de solução foi um dos motivos também da gente não ter rodado o formulário no final de semana, que no e-mail do Sim não é possível. Mas a gente pretende fazer isso essa semana, no caso hoje já. Pronto. E aí a gente utilizou para fazer validação os formulários antigos que a gente rodou e as entrevistas. E aí, só passando por cima novamente, aqui tem os fatos que mais incomodaram as pessoas, são as dores, que é exatamente essa questão da dificuldade em encontrar pessoas com gostos semelhantes, a insegurança em encontrar pessoas desconhecidas, e aí a gente atacaria com a questão de ter a validação da pessoa, da certificação do usuário, aí a vergonha de chegar em pessoas novas e o receio de encontrar pessoas chatas. Aqui está um pouquinho da resposta, a pessoa tem dificuldade, ele encontrou uma maioridade de 69%, que tem dificuldade para conhecer pessoas novas. E aqui, novamente, as mesmas dores, mas por barra. Aí a gente também desenvolveu uma curva de valor para essa semana. Aí também falar dela. Pegamos aqui quatro soluções já existentes. Temos o WhatsApp, Facebook, o Discord e o Patuque. Esses três primeiros não precisam de introdução, mas o Patuque é uma solução similar à que a gente pretende fazer, onde ele exatamente pega os gostos das pessoas e tenta fazer o pareamento. Ele é um pouquinho parecido com o Tinder na questão do match também, mas a gente escolheu ele por se assimilar bastante na nossa solução. E aí, esses são os valores que a gente decidiu selecionar. Tem a permanência de usuários, que é o quanto o usuário permanece no aplicativo. Então, no caso do Patuque, até na nossa própria solução, normalmente o usuário conhece a pessoa pelo aplicativo e depois vai para outro para poder conversar. Por exemplo, o WhatsApp. Já no WhatsApp é o inverso. Usabilidade é exatamente o quão fácil é de utilizar o aplicativo. Certificação de usuário é a questão que a gente queria atacar da segurança, isso é. A gente gostaria de exigir um documento com foto, uma selfie para o cara poder se cadastrar, porque como é um aplicativo de encontro público, então, para a pessoa se sentir segura, se a pessoa for certificada, então significa que os outros também são. Descoberta de pessoas, o quanto o aplicativo proporciona essa possibilidade de você descobrir pessoas dentro dele, então a gente vai atacar bastante isso. E o pareamento de pessoas, dentro da descoberta de pessoas, o quanto você vai ser pareado com a pessoa a qual você se interessa ou que você tem o gosto em comum. E aí, novamente, tem essa métrica aí, e aí baseado ali em azul, claro, é a nossa solução, e as outras empresas estão em outras cores. Pronto, acho que é só isso. Aí, se tiverem algumas dúvidas, comentários e sugestões, seriam interessantes agora. Muito obrigado. Bonito. Tiago, deixa eu só voltar um slide só para eu comentar um ponto aqui. Beleza. No caso da usabilidade, o Patuque, ele é simples, certo? E ele deveria estar mais alto, sendo que muitas reviews da Play Store dele alegam que ele tem muitos bugs. E é claro, isso é o que toda solução pode ter, mas ele caiu na usabilidade justamente por causa disso. E eu também queria deixar claro que a certificação do usuário não é só porque a gente quer que seja seguro, é justamente um ponto forte da gente. A gente quer que as pessoas saibam que elas de fato vão se encontrar com aquela que elas saibam que elas vão se encontrar com a pessoa que está mostrando lá para ela, certo? Não é nenhum fake e que ela não sofre e também que a gente pode encontrar essa pessoa caso ela cometa algum crime, certo? É isso só queria comentar esses pontos. Beleza. Continuamos com comentários, dúvidas, sugestões do grupo, por favor. Adriano, sim, você pode dizer sim que a certificação do usuário é um dos principais diferenciais. Mas pessoal, não é o único, certo? Eu gostei da apresentação de vocês, mas tem um ponto que eu vi que pode barrar um pouco da ideia de vocês, que é a questão da LGPD. Assim, a partir do momento que vocês estão mostrando dados sensíveis de outras pessoas para outras pessoas, vocês estão meio que
vocês teriam que ter uma autorização muito expressa para poder mostrar os dados e tomar muito cuidado com que dados vocês vão ter que mostrar, né? Vão poder mostrar. Porque a LGPD ela é muito rígida quanto a isso. E eu vejo isso como um problema. Não sei se vocês já deram uma olhada nisso. De fato, não, mas assim, a gente não pretende expor dados explicitamente pessoais, certo? Qual é o dado que tu se refere aí, Rodrigo? Qualquer Entendi. tipo de dado sensível que possa identificar uma pessoa. Você Por teria exemplo? sei lá, se tu mostrar CPF. CPF. Não, sim, isso seria interno. Essa validação seria totalmente feita interna. A gente só mostraria a foto da pessoa e a gente quer dizer aquela foto é aquela pessoa, mas isso internamente, entende? A gente não teria nenhuma forma de um usuário tentar identificar outro usuário, sei lá, o CPF, a gente não daria esse tipo de informação, não. Tá. A gente garante que aquele usuário, ele é realmente ele, tipo, dando um verified para ele. Mas a gente não vai, tipo, fornecer para o outro usuário, confere aí se ele é realmente ele. Não, a gente já vai garantir aos usuários da nossa plataforma que só se cadastrarão aqueles que a gente validar, certo? A gente não vai exibir os dados pessoais e privativos. Entendi. Não então, sei se isso ficou Mais claro, mas algum essa outro não é comentário? a ideia, certo? Ficou claro sim, ficou claro sim. Outro comentário? Pergunta, dúvida? Professores? Alguém quer comentar? Bom, posso começar? Eu vi que vocês fizeram parece que uma grande pivotada aí voltaram lá atrás e começaram a avaliar esse novo tema. Estou errado? Não. É isso mesmo. É isso mesmo. Porque, desculpa, como eu vim há 15 dias atrás, então eu ainda estou um pouco com as últimas lembranças na cabeça da outra aula. Mas deixa eu falar uma coisa. Vocês. Só uma coisa pequena. Na parte da curva de valor, poderia mostrar novamente? Deixa a apresentação. Vou abrir aqui. Bom, foi legal, enquanto vai abrindo eu vou falando, foi legal que deu para perceber que vocês avaliaram outros concorrentes, né, ou inspirações, e tem uns 3 lá, Facebook, mais outros 2. É o Facebook, o WhatsApp, Discord e o Patuk, que é uma solução mais dedicada, parecida com a nossa. Mas Tá aparecendo deu já minha tela? Não. Deixa eu tirar e botar. Ainda Mas não. deu a impressão que aqueles 3 concorrentes lá, eles têm um comportamento muito parecido entre eles, em que, para termos de comparar o de vocês com os concorrentes, vocês poderiam usar um deles como um representativo desses demais. E o perfil deles é mais ou menos o mesmo, né? Começa alto, depois tem uma baixa e depois... Eu entendi. Entendeu? E pronto, olha eles aí, ó. Tá chegando. Então, esse amarelo, o vermelho e o verde, você poderia talvez pegar um deles e usar como representativo do conjunto, talvez o vermelho. Aí fica direta a comparação com o de vocês, né? E aí a minha sugestão é que bota uma cor diferente desse de nossa solução em relação ao WhatsApp, que está bem parecido. Um verde com azul aí está meio confundindo. Certo. E outra coisa é o seguinte, nessa parte dessa usabilidade aí de certificação de usuários, eu entendi que vocês vão fazer um cruzamento interno dos dados, mas uma coisa que eu estava me lembrando que já existe disponível, que talvez poderia ser a solução de vocês ser integrado, é a plataforma de antecedentes de criminais, certificado de antecedentes criminais, que a Polícia Federal já disponibiliza na rede. Né? Então, você poderia, digamos, ter esse serviço aí que já é disponível, de repente, para cruzar com eles. É bem interessante. Eu não tinha conhecimento não dessa API, mas é bem interessante. Isso, por acaso, me aconteceu porque minha esposa foi assumir uma posição pública agora, né, no Estado, e eles solicitam isso para todas as pessoas que vão ser professores no Estado. Então,
razoável, né? Você vai trabalhar com crianças, você tem que saber se o cara não tem alguma passagem pela polícia. Então, já existem algumas ferramentas, tanto da Polícia Federal como estadual, disponível para você fazer essas verificações. Depois você procura aí por antecedentes criminais, Polícia Federal, Polícia Estadual. Pronto, eu posso aqui acrescentar alguma coisa já aproveitando o slide. Primeiro, como vocês veem, especificamente na definição da curva de valor, está muito confuso o que vocês querem entregar. Não está muito evidente aonde que está a inovação que vocês estão propondo, né? Incluso se vocês seguem a metodologia de construção da curva de valor, o grupo deveria se perguntar o que queremos eliminar, né? Então, por exemplo, aqui nesse gráfico, qual feature que todo mundo tem? Por exemplo, descoberta de pessoas parece que todo mundo tem. Então, essa pode ser ou eliminar ou diminuir, né? Agora, certificação de usuários, em compensação, é algo que todo mundo está capenga, né? Todos os concorrentes que vocês analisaram. Eventualmente, isso poderia ser considerado como algo que vocês estão tentando apontar como inovador, né? Obviamente, todas essas características, essas features, têm que ser validadas com o usuário. Porque uma coisa é o que o grupo acha e outra coisa é o que seus usuários realmente vão confirmar. Evidentemente, há um problema na certificação de usuários e considero isso importante numa solução, por exemplo. Então, a recomendação é, tente seguir a ordem, né? O que você vai eliminar, o que você vai diminuir, o que você vai aumentar e o que você vai criar de novo, que nenhum outro concorrente tem, né? E aí a curva fica um pouco mais organizada. Bom, já que estou falando, né, também a maneira como foi apresentado o pitch, Thiago, você no início diz, vou apresentar rapidinho aqui o que a gente fez. Não, você pode tomar seu tempo para contar a história. Não precisa passar os slides assim rapidamente. Não faz sentido. A ideia é que a cada semana você conta essa história e essa narrativa vai sendo aperfeiçoada ao longo do semestre. Mesmo que você volte de novo a iniciar lá o problema, quem é seu usuário, quem são seus concorrentes, qual é a sua proposta única de valor, você vai contando essa história, né? Depois você revisa a gravação, muito parecido como você começou a falar quando introduziu a jornada do usuário. Temos a fulana, que quer jogar uma pelada, aqui se depara com esse problema, aí não sei o que, e vai contando isso. Fica muito mais didático para a audiência, né? E muito mais claro em sentido de comunicar o que vocês estão especificamente tentando resolver. Acho que Pronto, era isso. Né, eu agradeço. Acho que só no início eu realmente queria passar rápido, como era uma releitura. E também Não porque, precisa. dado o tempo, eu também achei que não ia dar muito tempo de apresentar o resto, sabe? Mas eu agradeço sim. Não, mas deu 8 minutos certinho. Então, a sugestão é você poderia começar lá, na jornada do usuário. E já fica explícito qual é o problema que você quer atacar. Nessa linha aí do que Léo está falando, juntando com a curva de valor, tu pode passar a proposta única de valor de vocês, que eu não consegui nem ler quando vocês apresentaram. Para a gente ver se está claro. Mas isso seria antes da gente decidir focar no nicho que seria dos esportes, certo? Tá. Que, na verdade, a gente apresentou isso semana passada, né? E durante a mentoria, com os professores, a gente decidiu se restringir primeiro a um nicho e depois, se desse certo, claro, expandir. Tá, agora veja bem, só para a gente refletir, certo? A proposta única de valor de vocês aí era o fato de eu poder incluir qualquer atividade. Aí, de repente, vocês fizeram, e está correto, vocês vão focar o MVP de vocês numa atividade que tem a ver com a coisa do esporte e tal. E aí você mata a sua proposta única de valor, que era o fato de ser abrangente, como fica, entendeu?
Porque eu acho que a curva de valor, eu concordo com tudo que o Léo falou, que ela podia estar mais clara, mas, sobretudo, para mim, não ficou muito claro o que é que, de fato, tem de diferencial de vocês. É a certificação, é isso. Então, vocês têm que reescrever essa proposta de valor, supondo que a certificação é uma coisa que, de fato, faz, na ponta, vai fazer sentido para as pessoas, entendeu? Explica melhor isso aí, o que é que você acha que seria a proposta de valor de vocês? Está ajudando a pensar aqui o negócio, entendeu? Porque, assim, muitas das propostas que existem, elas estavam muito focadas em, de fato, uma atividade específica. Por exemplo, o Bice Flow, que é focado em ciclismo. Por exemplo, o Chega Mais, que é focado em futebol. Por exemplo, o Roll20, que é focado em RPG. Tá. E, nesse caso, a gente queria atacar, assim, a princípio, a gente queria atacar todo esse público, certo? Todos os grupos que têm uma atividade, todas as pessoas que desejam encontrar outros para realizar aquela atividade que elas gostam. E essa a gente não encontrou, a gente, claro, existe o Patuque, mas assim, não tinha nenhum que fizesse isso de muito bem. Até, claro, a gente está se propondo a fazer isso muito bem. Mas se é isso, Igor, eu acho que, ok, é uma boa reflexão, isso devia se traduzir na curva de valor, não? Como assim? Como assim? O seguinte, se você tem uma proposta única de valor, que é, por exemplo, eu poder ser abrangente para várias atividades, isso se traduz na curva de valor por alguma coisa que eu vou fazer lá na implementação do meu MVP. Você não pode ter uma proposta única de valor que fala uma coisa e a curva de valor fala outra coisa. Que a curva de valor é uma concretização, é a forma como vocês acham que pode ser concretizada a proposta única de valor, entendeu? Uhum. Ou não está claro isso que eu estou dizendo? Não está assim, acho que talvez a gente tenha... Perdão, pode falar, professor. Incluso são duas coisas diferentes. Você pode, nessa ideia de fazer algo abrangente dos esportes, sei lá, escolher futebol como um exemplo. Isso, para poder começar pelo futebol. Vale para xadrez, para vôlei, para... Isso. Isso não é um problema, entendeu, gente? Você até pode dizer, olha, a gente vai inicialmente como estratégia de tração, de atração das pessoas, de aquisição, dar um foco inicial em esporte. Mas a solução da gente é para que as pessoas possam se encontrar para fazer atividades e tal. Qualquer que seja ela. Isso não tem problema. Você pode manter essa proposta. Se você acha que isso é o que diferencia você do que tem por aí no mercado. Mas vocês falaram de outras coisas, como, por exemplo, usabilidade, não sei o quê. Então, eu acho que vocês precisam trabalhar um pouquinho ainda melhor o que, de fato, vocês querem entregar. Pelo menos para mim ficou essa impressão como diferencial. Que os outros não entregam. Se colocar a jornada do usuário, coloque o slide da jornada do usuário, por favor. Isso. Aí, as coisas que estão em azul têm muito mais cara de serem as ideias que você vai implementar lá na curva de valor. Né? Isso. Exatamente. Sim. Acho que dá para entender, realmente, a proposta do único valor está diferindo, de certa forma, da curva, porque acabou Por que exemplo, imagina o seguinte, minha aplicação tem um sistema de avaliação positiva mútua entre os usuários. Isso, para mim, é muito mais concreto. Com certeza. Valor do que usabilidade. Né? Pareamento de pessoas de acordo com semelhança e localização. Isso está claro. O Patoco não sei se faz isso, o WhatsApp muito menos, né? Então, são essas features que vão compor a sua curva de valor e que vão desenvolver a estratégia daí para frente o que vocês vão entregar no MVP. Confirmação de... eu concordo com o Léo. Entenderam, gente? Então, pense um pouco mais sobre isso e faça uma curva legal. Por que é essa curva? Não é porque é um exercício que a gente pede.
É porque ela vai guiar o desenvolvimento de vocês, entendeu? Porque se vocês dizem, ó, o meu sistema tem 1, 2, 3, 4, 5 coisas, vocês vão focar naquilo ali. Se tem as 3 coisas mais importantes, que são aquilo que faz a diferença, que só vocês entregam e ninguém entrega, é isso que vocês têm que priorizar na hora da implementação, entendeu? E não o que todo mundo já tem. Então, ter essa curva de valor é um guia para você saber por onde você vai, em termos de implementação, entendeu? Isso. Inclusive, por exemplo, aí tem aí também, não exibir a foto e perfil completo até o momento de match. Isso poderia ser uma feature de segurança, ou, sei lá, confiabilidade, não sei, entendeu? Aderência LGPD ou qualquer coisa do gênero. A ideia disso é que não se feche na aparência, certo? Que assim, é o contrário do Tinder, por exemplo. O Tinder você tem muito mais uma pegada da aparência. Legal. E a gente não. Porque a gente quer focar no que as pessoas têm de interesse em relação a outra, e justamente não exibir essa foto antes delas concordarem que elas têm um gosto entre elas, pode ser um fator decisivo, certo? E talvez um termo aí embaixo ali o Tinder seja, em vez de pareamento, o Tinder não seria nesse caso. Vai, Léo. Desculpe, Léo. Vai. O Tinder não seria nesse caso uma espécie de aplicativo a ser considerado lá na curva de valor, no sentido de que ele ajuda a parear interesses comuns das pessoas. A gente pode fazer atividade, né? Mas não é para fazer atividade. E eu acho que esse termo semelhança não está bom, entendeu? Você é de acordo com preferências, talvez, né? Ou valores. A gente chegou a remover o Tinder depois da conversa na mentoria. Era um dos que a gente tinha na curva, mas a gente chegou a tirar justamente porque ele não fazia o que a gente... Era diferente. Não fazia sentido. Tá bom. Mas obrigado, professor. Então vocês querem... Não, porque isso aí tem detalhes, sabe, gente, que vocês precisam... Só para terminar, só para pegar um ponto desse que o Léo falou. Vocês não querem exibir a foto porque não querem que o cara faça uma coisa baseada em aparência, porque no fundo vocês não querem um negócio que tenha preconceito, né? Que seja uma coisa mais diversa, com mais diversidade, com mais abrangência. Bom, isso vocês tiraram de onde? Se é das entrevistas com as pessoas... Foi pela necessidade dos usuários. Pronto, isso aí é um negócio que vocês têm que colocar em relevo em relação aos outros, que os outros não são assim. Então, vejam bem, tem que... Tá entendendo? Aquilo que o usuário diz para você, aquilo que você vê nos concorrentes, aquilo que você vai propor como proposta única de valor e a curva, tudo isso se comunica, entendeu? Eu acho que ainda precisa melhorar, mas vocês pivotaram, então normal que vocês ainda estejam aí com algumas coisas para melhorar, mas trabalhem para que isso tudo fique bem coerente, entenderam? Entendi. Beleza. Pronto, vou parar de apresentar aqui. Tranquilo. Quem é o próximo? Esse time aí eu anotei 12 com 4 presentes. Se for tiver mais alguém, aí vocês mandam e corrigem. A gente só rastreia. Depois, como vocês meio que passaram por uma reformulação, depois contem por mentores aí quem de fato está aparecendo ou não, e quem desapareceu de vez, porque a gente revê aqui o número real de pessoas que tem no grupo. Beleza. Pode deixar. Beleza. Quem é o próximo grupo, gente? A gente pode apresentar agora de saúde mental e produtividade? Pode. Pode. Vamos lá. Vai, Guilherme. Tá aparecendo aí? Sim. Apareceu. Beleza. Nós somos o grupo de saúde mental e produtividade, que provavelmente vai estar mudando o nome, né? Porque com as nossas reuniões com os mentores, a gente percebeu que produtividade e saúde mental faziam uma dualidade muito grande de 2 problemas diferentes.
E aí a gente acabou focando na parte de saúde mental e procrastinação. E com isso a gente voltou atrás para rever, para afunilar mais e definir melhor problema, proposta única de valor e etc. O problema que nós identificamos através das entrevistas e leitura da literatura foi a dificuldade da regulação e modulação emocional na procrastinação por estudantes e pesquisadores durante a realização de pesquisas científicas. A gente conseguiu fazer várias entrevistas e também confirmar isso na literatura, de que a procrastinação, de fato, não é um problema de gerenciamento de tempo, mas sim, muitas vezes, da regulação emocional. E a gente confirmou isso com as entrevistas e que, realmente, esse era um problema encontrado pelos estudantes pesquisadores. Nos concorrentes que encontramos foram o MindDoc e o Headspace. Headspace sendo uma plataforma de meditação para ajudar os dois tentam ajudar o usuário a ter autoconhecimento, mas de maneiras diferentes. O Headspace tenta com meditação e o MindDoc tenta com o que eles chamam de psicoeducação, para te ensinar como são os seus sentimentos, etc. Com isso, a gente chegou à proposta única de valor, que seria ajudar o estudante a ter autoconhecimento de suas emoções, utilizando protocolos de estruturação cognitiva durante a realização de pesquisas científicas. Isso também foi com a leitura de literatura e de entrevistas. Em um dos papers que nós lemos, a gente encontrou uma lista de ferramentas e técnicas da psicologia que são utilizadas pelos aplicativos, e a gente descobriu que a estruturação cognitiva é uma das técnicas que tem maior eficácia, mas que não está sendo utilizada em nenhum outro aplicativo. E o próprio paper dizia que isso é uma ótima oportunidade para um aplicativo novo criar um aplicativo usando essa técnica, porque tem eficácia com evidência de que funciona. Então, a gente achou que essa era uma oportunidade muito boa de uma nova ferramenta utilizar isso nessa situação. Com isso, a gente chegou a gente definiu bem que estamos desenvolvendo um website para ajudar estudantes pesquisadores universitários a resolver a dificuldade de regulação emocional que causa procrastinação durante a realização de pesquisas científicas com o uso do protocolo de reestruturação cognitiva. E isso aí resumiu bem tudo que a gente estava pensando esse tempo todo, né? E aí a gente fez uma jornada mais resumida, que digamos, o João, ele recebe uma atividade complexa do seu orientador, e ele recebe várias atividades durante a semana, né? Ele recebe essa atividade complexa, mas ele procrastina, ele não sabe por que procrastina, mas ele procrastina, simplesmente acumula essas atividades e começa a ter pensamentos automáticos, que é o termo psicológico da reestruturação cognitiva. Pensamentos automáticos são eu sou um lixo, eu não vou conseguir, essa atividade é muito para mim, eu não... São pensamentos que você inconscientemente acaba tendo e que a reestruturação cognitiva visa tentar consertar ou fazer um rebuttal desses pensamentos. Ele tem esses pensamentos automáticos negativos, mas ele não relaciona isso à procrastinação. Ele simplesmente tem e acha que a procrastinação tem a ver com gerenciamento de tempo. Ele baixa o Trello, ele baixa o Notion e não consegue usar porque não é esse o problema dele. Aí as soluções de gerenciamento de projetos não ajudam, pois ele não tem autoconhecimento da sua situação psicológica. Talvez tenha depressão, ansiedade. Quando ele baixa o nosso, no caso o website, né, quando ele utiliza a nossa plataforma, ele percebe que tem esses indícios, porque a nossa plataforma acompanha o projeto dele, e assim, durante a realização do projeto, ele vai tendo esse feedback de como ele está indo em relação a esses pensamentos automáticos, enquanto a a estrutura cognitiva dele. E aí ele vai tendo essa resposta da nossa plataforma de como ele está indo psicologicamente, se ele está tendo esses indícios e tal. E ele ainda vai ter a opção, como eu vou mostrar mais tarde, como ele vai ter esse feedback, ele vai ter a opção de procurar um profissional
porque a gente não pode simplesmente dar um psicólogo para o cara de vez, né? Ele vai ter essa opção de procurar uma ajuda profissional, já sabendo que ele está tendo essa fraqueza durante a realização da pesquisa, né? Com isso, a gente chegou a essa curva de valor, que a gente comparou com o MindDoc e o Headspace, e a nossa plataforma, que a gente chamou de pesquisa. A gente percebeu que o Headspace tem é muito barato, enquanto que o MindDoc tem um plano muito caro. A gente vai falar mais sobre o preço da nossa plataforma mais tarde, mas a gente percebeu que não pode ser muito caro, porque a gente está lidando com estudantes. O outro é que os dois propõem fazer meditação. A gente achou que a gente fazer meditação também seria só mais a gente não ia focar no que a gente está precisando. Então a gente simplesmente decidiu não fazer meditação por agora. Se precisar ser uma feature futura, a gente pensa depois. No momento a gente pensou em não fazer. Gamificação, eu acho que é importante em praticamente toda a plataforma de aprendizado hoje para reter o usuário, né? E a gente pensou em botar muito foco nisso e deixar bastante enfatizado a gamificação e a avaliação psicológica, porque a gente sempre precisa de um profissional para estar ajudando a gente na manutenção, para deixar tudo mais correto, digamos assim. E a reestruturação cognitiva, que foi o que eu falei, que os outros aplicativos não implementam. A gente colocou 3 aí para os outros, para eles não implementam diretamente a reestruturação cognitiva, mas a gente viu que eles usam algumas técnicas que lembram, assim, que tangeiam a reestruturação cognitiva, mas a gente deu uma pontuaçãozinha aí, mas a gente percebeu que realmente eles não faziam diretamente essa técnica, e é o que a gente propõe a fazer. As atividades-chave da nossa proposta são justamente trabalhar nessa parte de iniciação científica e pós-graduação, que é quando o estudante tem uma atividade bastante complexa, com um fluxo de atividades muito extenso, e ele precisa é bem comum, que a gente tive nas entrevistas, é bem comum ele ter esses pensamentos automáticos durante essas atividades, de, é um projeto muito grande, eu não tenho essa capacidade de fazer isso, ou então se eu desistir, isso vai ser uma solução mais rápida. Esse tipo de pensamento é bem comum nessas duas áreas, e acho que a gente sempre vai estar presente nessas duas áreas, nessas duas atividades. Os custos que a gente pensou foi a estrutura em nuvem. A gente precisa da hospedagem do website, de uma estrutura em nuvem para poder armazenar todas as informações do usuário e essas coisas. E um psicólogo consultor do projeto, tanto na parte na concepção da ferramenta em si, quanto na manutenção. A publicidade, a gente pretende divulgar em meios institucionais, já que o nosso usuário é justamente o estudante. E a gente recebe comunicações das universidades, que ele também sempre vai ter contato. A gente também pensou em plataformas de pesquisa, pois já que a gente está focando bastante em pesquisa, ou seja, iniciação científica, pós-graduação, a chance deles participarem dessas plataformas de pesquisa, sei lá, ResearchGate, 3E, essas coisas, é bem grande. Então, usar fóruns dessas plataformas de pesquisa vai ajudar bastante. Fidelidade pós-venda, a gente pensou em que o nosso usuário-aluno é um usuário que a cada 6 meses sai alguns e a cada 6 meses entra alguns. Então, a gente está sempre renovando o nosso usuário e, por isso, a gente tem sempre que manter um contato constante, porque são sempre pessoas diferentes, então as sugestões e opiniões vão estar sempre mudando, e, então a gente tem sempre que manter esse ciclo constante de atualização. Recursos, foi o que eu tinha falado antes, usuário premium e propaganda. São estudantes, e a gente fez as entrevistas e a gente percebeu que, sim, alguns estão dispostos a pagar uma mensalidade pequena, e alguns não estão dispostos a pagar nada. São estudantes, a gente sabe muito bem que a bolsa geralmente não dá para muita coisa. Então, a gente teve a ideia de fazer uma funcionalidade free, que seria essa parte de acompanhar o projeto e dar esse feedback se ele está tendo alguma dificuldade.
E aí o prêmio seria já para ter a avaliação. Ele pagaria uma quantia para ter, no momento que ele tem essa informação por ser free, ele pode pagar para ter essa avaliação por um profissional. E a propaganda, como é um website, a gente achou que a propaganda não seria muito invasiva, como seria em um aplicativo de Android ou iPhone. Então a gente achou que colocamos as propagandas discretas sei lá, Google AdSense, essas coisas, não seria muito intrusivo. A escala de mercado, para falar a verdade, a gente fez bastantes entrevistas, mas todas em Pernambuco. Então a gente achou que seria mais safe a gente dizer aqui que a nossa ferramenta foi feita para as universidades de Pernambuco. Mas a gente acredita que é facilmente extensível para todo o Brasil, porque provavelmente não muda muito como funciona a mente de estudantes em outras universidades. Então, a gente acha que é bastante fácil estender para o Brasil, como um país inteiro, né? Mudanças no MVP, bom, como a gente tem que colocar propagandas, a gente sabe muito bem que propagandas não é um atrativo, a gente idealmente não teria feito propagandas, não colocaria propagandas, e a maior dor que a gente sentiu na hora de fazer essa parte de negócios foi a parte de colocar uma parte premium. E ninguém gosta quando a gente abre o Miro, o mural, e tem que pagar para continuar usando. Isso é um saco. Mas é necessário, e por isso que a gente pensou nessa parte de fazer uma versão free, onde ele pode ter um feedback, e quando ele tem um feedback e vê que realmente esse é um problema que ele está tendo, vai ser um incentivo para dizer, pô, realmente acho que é uma boa eu pagar. E aí a gente achou que foi um problema, mas que a gente vai conseguir convencer o usuário a pagar ainda assim. Valeu aí pela atenção de todos vocês. Vocês têm alguma dúvida no... Primeiro, os seus colegas aí. Para perguntas, comentários. Alguma sugestão, observação, gente? Ajuda aí seus colegas. Senão eu estou com a mão levantada, Léo. Eu e Fernando. Vai, Jeff. Bom, beleza, gente. Ó, tá legal, gente. Tá legal. Agora eu tenho uns questionamentos, que é o seguinte, veja bem. Eu fiquei olhando aqui, porque vocês vão fazer um negócio de procrastinação, que é uma coisa bem genérica, entendeu? Em termos de o problema muita gente tem. Aí vocês resolveram focar no cara que está fazendo pós-graduação, certo? Que vocês tenham isso como um MVP inicial para, digamos, quem é o público que eu primeiro vou atrasar? Quem são meus, a gente chama de usuários afoitos, que em inglês chama de early adopters? Por mim tá ok, mas eu não vejo muita vantagem em você focar nesse mercado. Eu fiquei pesquisando enquanto vocês falavam. O Brasil tem 122 mil alunos de pós-graduação. Pode ser, se vocês acham que esse é um tamanho de mercado suficiente, pode ser, mas, por exemplo, você podia falar de procrastinação de uma forma geral, por exemplo, em educação. E também, isso ainda é afunilar, mas já seria um mercado maior, entendeu? Onde tem muita gente que acha que não consegue fazer as coisas direito da escola porque está faltando organização de tempo e tal, mas mesmo dentro, por exemplo, do ensino universitário, mesmo na graduação, tem o mesmo problema, entendeu? Então, eu queria entender um pouco de vocês, por que vocês resolveram afunilar tanto aqui o negócio, entendeu? A gente teve 2 reuniões com mentores nessa semana e a gente recebeu um conselho que a gente achou bem valioso, na verdade, porque em todas as outras quests, nossas apresentações, as críticas foi que a gente estava sendo muito abstrato. Tá. E aí o conselho que a gente recebeu foi: é melhor pecar por ser concreto demais do que por ser muito abstrato. Claro, então a gente escolheu, vamos afunilar bastante, e aí vai ser mais fácil a gente desafunilar um pouco do que ir afunilando lá do abstrato. Tá, veja bem, a curva de você, eu também tenho uma pergunta sobre a curva de valor, mas
Eu não sei meus colegas o que acham, mas eu tenderia a falar do problema da procrastinação e que não adianta usar a ferramenta como o Trello que não vai resolver, que eu achei ótimo esse argumento. Isso dá para falar em geral, e vocês podem dizer, agora a gente vai tratar como usuário afoito da gente, os alunos da pós-graduação desse problema a gente acha que é mais crítico, a gente começa por ele, que é um mercado de 130 mil pessoas. Entendeu? Dá para fazer, dá para explicar a coisa e dizer onde é que você, do jeito que o grupo anterior vai tratar de conectar pessoas para fazer atividades e eles vão fazer um MVP ligado a esporte, entendeu? Para poder atrair gente. Eu sugeriria ir por aí. Agora, diz uma coisa, os outros caras, o Pesquise e o MindDoc... No caso, Pesquise é o nosso. Desculpe, o Headspace e o MindDoc, de fato. Eles fazem reestruturação cognitiva? Não diretamente. Então você zera, pô. Porque o negócio de vocês, que é o original de vocês, você bota o cara lá bem avaliado, entendeu? Se ele não faz, entendeu? Nem que você diga assim, reestruturação cognitiva explícita, direta, que seja mais para que o cara que está querendo botar dinheiro na empresa de vocês, está vendo o que é que vocês estão propondo de novo. Vocês têm uma solução diferente que ninguém está usando. Então, isso eu acho que tem que ficar mais claro, entendeu? Sim, sim. E eu tenho uma última pergunta que só é ligada à validação. Vocês validaram, fizeram uma prova de conceito desse negócio e o modelo de negócio, já conversaram com alguém ou ainda é só da cabeça de vocês? O modelo de negócio é só da cabeça. A validação a gente fez em entrevistas. Tá. O modelo, na verdade, é um modelo de receita, né? Digamos assim. Porque realmente a gente não tem muito conhecimento quanto a valores, essas coisas. A gente fez uma pesquisa rápida, assim, e foi bem de cabeça a parte de negócio. Tá, mas vejam bem, é importante vocês também validarem isso, certo? Para saber se o modelo premium é um modelo que o usuário gosta, quem é que é o seu cliente, quem é que é o usuário. No caso de essa vocês... parte, mais ou menos, a gente fez, que a gente chegou a perguntar quanto eles estavam dispostos a pagar e se eles estavam dispostos a pagar. Isso legal. a gente perguntou. E vejam bem, às vezes o usuário não é o cliente, certo? Vocês podem ter um usuário que paga, mas vocês podem ter outro financiamento, que não é só publicitário. Pode ser que, sei lá, você tenha escolas, universidades que pagam para que esse tipo de... o aluno dele tenha uma faculdade acesso a esse tipo de coisa. Você vende umas licenças para a universidade. É um outro modelo. Eu acho que vocês têm que... Zé vai falar nisso a uma certa altura aí, numa das aulas. Vocês têm que olhar um pouco mais com calma, entendeu? Porque não, tem outras possibilidades mais legais do que publicidade ou, eventualmente, do que um valor prêmio para a pessoa, entendeu? Uhum. Fernando. Muito bom. Eu concordo com o que Geber colocou em boa parte. Um dos comentários que eu ia colocar, ele já fez, principalmente na final agora, desse modelo de monetização, né, vamos dizer assim. Eu acho que vocês, eu testemunhei, eu estou mentorando eles, né, eles estavam de fato muito abstratos. Eu concordo que talvez do jeito que eles colocaram seja muito restrito, mas eles começaram a focar e isso tem sido bom, que é um problema mais específico. Eles tinham a questão de saúde mental e procrastinação e ficaram vezes. Eu acho que é interessante o seguinte, o MindDoc e o Headspace, a abordagem que vocês estão propondo, de certa forma, ela, por si só, pela narrativa, pelos dados que vocês apresentam, ela é inovadora. Mas eu acho que, na cabeça das pessoas, eu não sei, eu gostei, eu uso o Headspace, e o Headspace tem algumas coisas que ajudam nessa parte, mas acho que em relação à procrastinação, talvez você tenha outros concorrentes mais diretos. Então, talvez seja interessante para quem pensa em procrastinação, também olhar esse tipo de representante. É aquilo que vocês falaram aqui, por exemplo, procrastinação não necessariamente é uma questão de gerenciamento de tempo, mas muita gente vende hoje soluções para gerenciamento de atividades e tempo como solução para procrastinação. Então, acho que vale a pena vocês refletirem sobre colocar alguma dessas plataformas aqui.
tá? Segundo, a questão do preço, eu falei, semana passada eu coloquei na outra sala, acho que eu falei no final da aula, mas serve aqui para vocês, de novo, eu mandei aqui um link, eu vou até conversar com o Ranoel para colocar no site. Tem esse speaker deck aí, tem uma sugestão de como você pode sondar com seus possíveis usuários preço, sem perguntar direito quanto você pagaria por isso, né? Essa é uma pergunta que é difícil responder, principalmente para uma questão que você não tem muito um produto inovador, né? Um produto ou serviço. Mas uma coisa que vocês precisam ter em mente, vocês, e digo, e vale para todo mundo aqui, né? Para os outros grupos, até para nós, meus professores, né? É que a gente faz a conta, geralmente, comparando preço com preço, né? Preço é o ponto de equilíbrio, Zé, economista, pode falar melhor sobre isso. Mas, basicamente, é o ponto de equilíbrio entre oferta e demanda, né? É o preço, aquele valor que vai estar lá. Então, se você for comparar, quando você vai fazer uma aquisição, geralmente a gente compra muita coisa quando está em promoção, né? E muitas lojas jogam com isso. Jogam preço, às vezes até sobe o preço antes e depois eles abaixam para a gente ter a perspectiva de que está barato, né? A gente está comparando preço com preço, mas o mais interessante mesmo é a gente comparar preço com valor. Quanto aquilo vale para você. Então, se você conseguir mostrar para os seus usuários quanto que essa solução vale para eles, e aí você tem que pensar bem em relação ao modelo de negócio, se vai ser B2C para o usuário final, ou se você vai fazer, como o GB muito bem falou, eu vou fazer isso junto com uma universidade, eu vou fazer isso com uma empresa, eu vou fazer com quem seja. Então, por exemplo, você pode estimar, olha, suponha que você não termine o seu mestrado, não consiga cumprir o seu mestrado. Você recebeu bolsa, né? Então, não cumprir o mestrado pode significar para você ter que devolver a bolsa integral, ou seja, 2 anos de bolsa. Isso pode custar para você X. Né? Então, se você pagar tanto por mês, você vai estar... O cara pode ter a percepção de, tipo, eu estou pagando tipo um seguro. Eu pago um pouquinho, mas o que eu vou ter em retorno é muito maior do que isso. Então, internamente, quando a gente vê uma coisa, está barato ou não, no primeiro momento a gente pensa preço com preço, mas se você conseguir construir uma narrativa que mostra que para o usuário, o valor que ele recebe nessa jornada é maior do que o preço que você oferece, possivelmente você consegue pensar com que o cara pense que é um bom negócio. Claro, o valor, o preço que você vai colocar ali tem que estar dentro do horizonte em que aquele usuário está disposto a pagar. Você falou muito bem. O usuário, o bolsista, ele pode, por exemplo, ter um orçamento pequeno. Mas muitos dos alunos, ou seja de graduação de pós, eles talvez topem pagar um Netflix ou um Amazon Prime por 20, 30 reais por mês. Será que não vale a pena o cara pagar 20, 30 reais por mês? Então, existem formas de vocês testarem isso, tá? Então, eu sugiro vocês darem uma olhada naquele link que eu passei para vocês. E aí, eu acho que era legal vocês trazerem mais exemplos. Quer dizer, eu sei que o tempo é pequeno, mas dá um exemplo do que seria reestruturação cognitiva. Como é que ela é na prática? Em algum ambiente, como é que ela faz isso? Para o usuário. Quando você estiver na jornada do usuário, fala... Porque eu não sei se tem algum artigo... Você falou que tem artigo, mas assim... Como é sim. Que você traga alguma evidência, alguma coisa muito mais que dizer que tem um artigo, dizer assim, traga um exemplo de como a reestruturação cognitiva, de fato, ajuda a resolver o problema. Isso ajuda você a vender a sua proposta de valor. Mas, no geral, é isso. Tá certo? Beleza, valeu. Valeu, professor. Quem fala agora? Fernando, pegando um gancho teu aí, eu acho que tem um aspecto que pode ser até, não sei se vale, mas plano de saúde. De repente, se isso for um serviço que está válido ali, pode ser um reembolso, de repente, que uma classe ou um público deles aí pode estar dando, porque isso é um problema sério em grandes empresas também. Enfim. Não, com certeza. Por exemplo, se aumentar a quantidade de publicação, talvez os programas de pós-graduação queiram contratar, como o GB colocou, né? Gente, por exemplo, o Mudar, que é uma empresa que, quer dizer, ela pivotou 2 vezes, mas nasceu aqui, de certa maneira, em Projetão.
que é na área de acompanhamento psicológico e ajuda, etc. Felipe Farias, foi aluno da gente. Ele está aí, o cliente dele são as empresas, e as empresas pagam uma licença para os caras terem acesso e ele poder, no caso é para poder você ter um psicólogo aí que você pode se consultar. Então tem outros modelos para vocês depois pensarem, mas eu acho que está bem encaminhado, entendeu, gente? E dá para ao mesmo tempo você dizer, olha, eu tenho os meus early adopters, são esses caras aqui da pós, mas na verdade o meu problema de procrastinação é maior, porque eu acho que o mercado dele é muito maior, sabe? Isso é uma prática que vale para todo mundo, vocês, sabe, gente? Quando vocês, seja lá qual for o mercado que vocês estiverem pensando, consigam números, isso é importante, vai fazer parte do pitch de vocês, mas vocês já vão incorporando no discurso qual é o tamanho do mercado. Beleza. Quem é agora? Bares e restaurantes, pode ir agora? Não, Não, peraí. mas Ainda tem um... eu queria falar. Pode falar, Zé. Depois Vai, Zé. você sou eu. Não, eu queria comentar o seguinte, ainda em relação à área problema. Eu me lembro que há uns 5 anos, Silvio Meira escreveu um texto onde ele dizia que nessa era de internet das coisas, os dados só serão realmente úteis se forem tratados em tempo quase real. E aí eu fui estudar um pouquinho e me deparei com um livro chamado Originais, Como Não Conformistas Movem o Mundo. Esse é um livro interessante porque ele trata de pessoas que são procrastinadoras e pré-crastinadoras, ou seja, elas têm ansiedade para fazer antes. E é um problema também mental. Então, existe problema mental daqueles que se apressam entre fazer as coisas e os problemas mentais entre aqueles que procrastinam a decisão sobre as coisas. E ele constatou na pesquisa dele que as pessoas mais originais estão no intervalo entre essas duas classes de problemas. Então, a minha inquietação é exatamente Adam Grant. E a minha inquietação diz respeito a mostrar a vocês que esse problema não é somente das pessoas que realizam pesquisas científicas, é um problema de tomar a decisão em geral. Portanto, seria importante vocês, para reforçarem o argumento do valor, por que vocês estão priorizando inicialmente as pesquisas científicas? Ou seja, será que é exigido nessas pesquisas científicas uma originalidade, tal como é entendida a originalidade lá onde a pesquisa científica é realmente feita em grande densidade, nos grandes centros econômicos, Estados Unidos, Europa, Ásia? Aqui a gente não tem essa grande pressão científica para colocar no estado da arte do mundo. Em algumas áreas, sim, mas não no todo. Então, seria interessante também olhar não as pesquisas científicas, mas as questões que levam à inovação. Ou seja, inovação é hoje uma palavra-chave e a gente precisa de originalidade também na inovação. E isso pressiona os empreendedores, são aqueles que hoje estão muito pressionados a apresentarem soluções novas, inovadoras, e tem aqueles que procrastinam e os que pré-crastinam. Eu só estou falando isso para vocês refinarem a solução que vocês têm, porque o problema aí é mais amplo. Pessoal, vou tentar ser breve, porque a gente acho que já está com o nosso tempo estourado. Eu acho que tem um outro concorrente de vocês nessa parte de reestruturação cognitiva, que vocês estão colocando como sendo a parte top da curva de valores de vocês, que são a literatura de autoajuda sobre esse tema de procrastinação. Se você vai, por exemplo, na Amazon, tem um monte de livros que ajudam as pessoas a trabalhar com esse tema.
Tem vários. Então, eu acho que existe um outro concorrente aí, que são a literatura, os temas, os livros de autoajuda. Agora, eu gostei muito desse tema de procrastinação, quando você falou com relação a essa coisa dos grupos de pesquisa, do meio acadêmico. Eu não pude deixar de lembrar da minha época, que eu era estudante de iniciação e pós-graduação, em que eu tinha um problema de procrastinação, mas era a reverso. Eu tentava procrastinar as outras coisas que me tiravam a atenção do meu trabalho de pesquisa. Eu acabava focando demais no trabalho de pesquisa e tentava procrastinar as outras coisas. Então, eu estava pensando aqui comigo que existe uma espécie de satanização da palavra procrastinação, mas eu fiquei pensando se isso não será como uma febre, né? Algo que a gente tende a achar que não é uma coisa boa, mas quando, na verdade, é uma bandeira de que tem alguma coisa que não está muito legal. Isso. Então, talvez a procrastinação possa ser uma coisa interessante quando você verifica que a pessoa está exercendo, que pode ser um indicativo de coisas que ele está psicologicamente tentando fugir em direção de outra que ele prefere. Né? Então, pensa um pouco nessa outra possibilidade, de talvez ver alguma vantagem em quando você consegue identificar a procrastinação de alguma atividade. Uhum. Deixa eu complementar uma coisa rápida, porque o tempo estourou. Na linha do que Zé falou, que eu concordo, de vocês justificarem melhor quem são seus usuários afoitos, eu só colocaria um outro fator, que talvez não seja tanto a necessidade do novo, mas porque é um trabalho de pós, é um trabalho muito autônomo, onde você não tem um chefe ali dizendo, hoje você faz isso, amanhã você faz aquilo, tem ali um Scrum arrumadinho. Então, você tem que se cobrar muito, entendeu? Então, esses trabalhos que dependem muito de um ritmo que você se autoimpõe, talvez sejam os trabalhos mais críticos, entendeu? E você faz isso durante anos num doutorado. Então, eu entendo que isso, mas, de todo modo, pode não ser isso que eu estou dizendo, mas eu acho importante vocês justificarem o público-alvo de vocês em função da natureza da atividade que ele tem que exercer e não só assim, fulano e primo. Eu tô achando que Giba já me manda falar com esse pessoal aí por causa do meu doutorado. Com certeza, mano, com certeza. Vamos em frente, gente. Qual é o próximo? Valeu, todo mundo. Próximo grupo. Valeu, professor. Tem como Quem que ser vai o apresentar? Bar do Restaurante agora? Aldberg? Beleza, Aldberg, vai. Vou compartilhar aqui. Pronto, dá para ver aí? Sim. Pode ir. Vamos lá. Com a Quest 6, né, nosso pitch, a gente trouxe essas motivações aqui, que seriam os 3 pontos, baseados em frequentadores de espaço de confraternização, né? Que a gente fez o levantamento das principais dores por entrevista de formulários, identificação de um problema comum a outras situações, que seria a falta de informação dos lugares, e o contexto e relevância das informações sobre o local e seu grupo. E com isso a gente criou nossa problemática, que seria estresse e perda de tempo na hora de decidir para qual bar ou restaurante ir com os grupos de gostos diferentes. Com isso, a gente define nossos usuários como grupos de pessoas que procuram bares e restaurantes para confraternizar em conjunto. Isso aí sintetizaria todos os nossos usuários. E os nossos early adopters seriam grupos de trabalho e organizadores de festas de aniversário entre 18 e 35 anos. Isso porque a gente fez um levantamento e chegou a nossos early adopters. Nossa análise de concorrente foi feita entre essas 3 aplicações, que seriam Food, que é para encontrar novos lugares para sair, o The Fork, que é para encontrar informações e avaliações sobre restaurantes e bares, e grupos aplicativos mensageiros, como WhatsApp e Telegram. Nossa proposta de valor veio como ajudar pessoas a organizarem confraternizações em bares ou restaurantes de uma maneira simples e significativa, através da otimização da experiência de todos os participantes. E aí a gente gerou uma curva de valor, que ela tem 4 pontos: eliminar, reduzir, aumentar e criar, onde os pontos levantados são
Os nossos concorrentes, o TheFork e o Foodie, são o azul, o WhatsApp e Telegram, o vermelho. Nós queremos eliminar a procura por lugares. Nós queremos reduzir o tempo de decisão e estresse. A gente quer aumentar a satisfação com o local escolhido e o alinhamento da preferência em grupo. E a gente quer criar um algoritmo de decisão de busca. De grupo, decisão de grupo, no caso. Para conseguir buscar o lugar que eles precisam ir. Nós realizamos uma prova de conceito, que foi o questionamento da ideia, onde a solução 1 era, num grupo de WhatsApp, propor uma saída para um bar ou restaurante, esperar as pessoas falarem, darem sugestões e discutir, para ver se está todo mundo de acordo. E a solução 2 seria o grupo acessar uma plataforma, em forma de um link, onde cada um responde algumas perguntas para saber sua preferência no momento. E a plataforma iria sugerir lugares de acordo com as respostas e o grupo escolher, a partir daí. E esses foram os resultados. 2/3 escolheram a nossa solução. E essa foi a resposta do porquê. Os que escolheram a solução 1 falaram que é mais pessoal e funciona bem para quem tem grupos pequenos. E é a forma que já é feita, a comodidade. E a solução 2 é que é ideal para grupos grandes, diversificados e pessoas que não têm tanta intimidade. E também para pessoas que estão procurando lugares novos e ambientes novos. Ela foi descrita como mais eficiente que a primeira. E com isso a gente teve nosso conceito aprovado. Mostra que a solução 2 é coerente com a problemática, ou seja, que ela consegue resolver e traz algum valor. E que as pessoas que preferem a solução 1 preferem por causa de coisas fora do foco da nossa solução, né? Por comodidade, ou porque já não tem dificuldade e está muito bem definido. E com isso nós formamos nossa solução, que seria um EBAP que decide o melhor bar ou restaurante para um grupo a partir da preferência de seus membros. E aqui seria a jornada do usuário, utilizando a nossa solução. Vamos supor que Adriano quer comemorar seu aniversário. Ele contata seus amigos, e então ele gera um link na plataforma e enviou para os convidados responderem as perguntas das preferências. Depois das respostas, ele gerou uma análise na plataforma e recebeu o local e a data que mais se encaixa com todo o grupo. Com o resultado, ele decidiu o restaurante que queria, a data e a hora. Depois ligou para o restaurante, fez a reserva de mesas para o aniversário. E todo mundo foi. Os canais que nós usaríamos para disseminar nossa solução seriam anúncios direcionados por meio, por exemplo, Instagram, TikTok, que eles possam ser feitos como, por exemplo, quem tem um aniversário próximo. Que seria uma maneira de atacar os nossos early adopters. E o compartilhamento orgânico, por meio de link, propaganda com digital influencer. Nossas possíveis fontes de receitas viriam da venda de informações anonimizadas para perfis indicados num restaurante. A gente teria esse tipo de dado valioso. Reservas pelo aplicativo, que seria a forma de adesão de restaurante. E em forma de doações. Os custos que nós teríamos seria o custo de desenvolvimento, o serviço de host e o marketing, que seria o nosso momento de crescimento. Nossas métricas-chave seriam, basicamente, o quanto que o usuário investiria na aplicação, que seria o lifetime value, o custo de aquisição por cliente, já que vai ter um marketing, e novos usuários ativos e percentagem de tráfego para restaurantes e reservas, que seria, de certa maneira, o engajamento dentro desse aplicativo, que tem um pouco a ver com o Net Promoter Score, que é basicamente relacionado àquela pergunta lá, o quanto você indicaria, que ela tem essa métrica onde quem responde 9 ou 10 é visto como um promotor, que ele vai conseguir levar valor e agregar alguma coisa, 7 e 8 passivos, e 1 a 6 eles não levariam tanto valor assim para a sua solução ou atendimento, produto, serviço. E é isso. Valeu, gente. Perguntas aí dos colegas, sugestões. Críticas. Tem uns professores de mão levantada, mas não sei se já estavam da anterior ou se é para essa. Aí eu. Gente, eu achei muito arrumado, mas vocês têm trabalhado muito bem, né? Eu estou acompanhando vocês, para quem não sabe. A única sugestão que eu faria
para vocês aqui era começar a contar do começo, sei lá, quem é a persona, caprichar só um pouquinho no começo para dar mais uma cara de pitch. A gente até falou disso, mas no trabalho de vocês, entendeu? Olha, começa contando a história de alguém, qual é o problema dele, antes de existir o aplicativo de vocês, e depois como é que ele vai chamar. Ele já tem nome? Não, ainda não. Já arrumar um nome para esse negócio. É bom. São essas minhas observações. O Fernando quer falar. Sim, faz sentido. Então, parabéns pelo momento que a gente vive. Talvez eu, se tivesse no lugar de vocês, e coloco aqui como um ponto de reflexão, vocês façam da melhor acharem, né? Mas eu acho que era interessante vocês trazerem uma justificativa por exemplo, do porquê que o problema é relevante. Assim, como é que vai se tornar relevante? Porque a gente está tendo uma discussão. Claro, com certeza todo mundo, um momento, vai querer voltar a confraternizar junto por causa da pandemia. Mas eu digo, talvez o pessoal fale essa questão, por exemplo, aglomeração, esse tipo de coisa. Eu digo, não que eu ache isso, eu estou doido para ter momentos em encontrar. Acho que você tem, por exemplo, uma boa oportunidade para trazer como gancho. Olha, essa é uma situação transitória por causa da pandemia, mas a necessidade das pessoas se conectarem e estarem em momentos em conjunto, organização, esse tipo de coisa, ele vai voltar, né? Então, eu acho que porque você já se blinda do primeiro vir falar, entendeu? Tá falhando sua. Eu fala. acho que Tá falhou picotando muito, tua voz, Fernando. Mas deu para entender. Entenderam muito? Não, eu estou entendendo que é a mesma observação que eu fiz para eles, que é o negócio no período de pandemia, esse é um negócio que não vai agora pipocar, porque ninguém está saindo. Inclusive, Fernando, eu levantei a questão com eles. Mas Geber, eu queria colocar uma outra coisinha também, rapidinho. Vai, por favor. Eu acho que na questão do modelo de monetização, eu fico pensando o seguinte, por exemplo, vocês vão até o final solto. Por que vocês não ajudam o cara já a agendar com o restaurante que ele quer? Porque você conta a jornada dele e no final o cara tem que ligar. Eu fico pensando, por exemplo, tem um negócio que acho que é interessante vocês colocarem talvez como concorrente, ou indiretamente, de certa forma, chamava Restaurando em São Paulo. Ele foi comprado pelo Defoc, que hoje é do grupo do TripAdvisor. Até coloquei ali para vocês. Você avaliava os restaurantes, podia fazer o agendamento e ainda ganhava uma porcentagem, porque ele vinculava, por exemplo, com o meio de pagamento, né? Então, eu permitir, por exemplo, o agendamento, né? Também, direto, não? Sim, isso está previsto, até como a questão da fonte de receita, que seria, que a gente colocou aqui, e seria justamente a questão da reserva pelo aplicativo, né? Sendo que a gente pensou inicialmente, assim, como uma fonte de receita, que seria justamente o modelo de adesão. Jornada do usuário, né? Não, olha a jornada tá. do usuário. Não tá. Agora, Fernando. Isso é uma coisa que vocês têm que pensar. Tá cortando tudo. Porque aí, o que aproveitando, dizer o seguinte, uma das provocações que eu fiz para eles é o seguinte, no final do dia, eles estão fazendo preferências de conjunto de usuários, que pode servir para fazer outras coisas, além de ir para bar e restaurante. Sim. E que seria, talvez, embora eles vão começar por aí como MVP, tá ok, mas é legal dizer que no final do dia o algoritmo de você vai servir para parear as pessoas também em outras coisas. Isso talvez seja legal. Prova de conceito. Seja legal dizer isso no final, entendeu? Para poder abrir um pouco a perspectiva do tipo de coisa que vocês estão criando. Na prova de conceito que a gente fez, a gente até tem uma sugestão de usar isso para decidir qual filme as pessoas vão ver juntas, que
Também é um problema que funciona no âmbito da pandemia, que as pessoas assistem muito filme pelo Discord junto. Exatamente. Inclusive, esse final de semana eu passei muito perrengue para tentar decidir qual filme ia assistir com meus amigos pelo Discord. Porque uma vez feito o algoritmo, dá para fazer esse tipo de coisa na boa, entendeu? Massa, eu acho que só é legal vocês trazerem evidência de que as pessoas estão dispostas a contratar, comprar o serviço. Entendeu? Eu vi que, como proposta de valor, pagar para usar o serviço, talvez. Ou fazer isso de graça para as pessoas e os restaurantes no qual você recomendou dão um desconto ou te pagam um tipo. Uma empresa chamada Memed, que cuida de prescrição digital, ele não cobra nada do médico nem do usuário, mas ele recomenda para o paciente, perto de onde ele está, quais são as farmácias e o preço. E se o cara comprar através da receita dele, ele ganha uma pequena porcentagem da transação, entendeu? Por recomendar o usuário. Mas beleza, pessoal, parabéns aí. Eu coloquei mais para reflexão. Certo, muito obrigado. Alguém mais? Se não, vamos em frente. Então, tem um próximo grupo, gente. O próximo grupo é o de saúde mental nas redes. Isso. Agora, antes do pessoal começar, e vai preparando, por favor. Eu esqueci de perguntar, o pessoal de afinidade de grupos, anotei. O de produtividade de saúde mental. Quantas pessoas estavam aí? Produtividade de saúde mental. Escreva aí no chat, gente. Leão, Belarmino, Natan, João Paulo, Francisco, Guilherme, Maurício e Felipe. É isso? 8? Beleza. E 9, né? Tem a Juliana 9, também, né? Ok. E agora o pessoal de bares e restaurantes. Deixa eu escrever aqui. Bares e restaurantes. Bares e restaurantes. Quem é que tá? Rodrigo, Gabriel, Pedro, Arthur. 4, é isso? Mateus 5, Christian 6. Adriano 7. Eu também. Adberg 8. Rui 9. Beleza. Valeu, gente. Pronto, agora. Fiquem só de olho se quando eu sair a gravação não para, tá? Tá, saúde mental nas redes. Tá na boa. Pode ir em frente. Bom dia, gente. Nós vamos apresentar para vocês o problema de um menino chamado Lucas, que ele estava muito nas redes sociais e aí acabou tendo a sua saúde mental afetada, porque era um ambiente tóxico que ele acabava se expondo o tempo todo. Pode passar, André. E aí nós pensamos como proposta de valor para resolver esse problema de Lucas e de diversas pessoas que também passam por isso, um serviço que auxilie esses usuários a se desconectarem só das redes sociais e direcioná-los para atividades artísticas. Que Lucas é um estudante de 19 anos que também gosta de pintar e de ouvir música. Então a gente queria redirecioná-lo para isso, não para ficar sendo exposto a essa rede social o tempo todo. Por isso, a nossa solução é criar um aplicativo para redirecionar esse usuário para o uso mais saudável do seu smartphone. Vai passar. E aí, apresentamos a vocês, vou passar, a Relife,
que é o nosso aplicativo para fazer isso e ajudar esse usuário. As atividades chaves do nosso aplicativo, para que ele sempre se mantenha em atividade e se mantenha no mercado, são verificações de qualidade, para que a gente esteja sempre avaliando, tendo essa avaliação e feedback dos usuários e clientes. Atualizações no aplicativo, ou seja, não vai ser criado e, tipo, pronto, terminou ali. Não, vão ser criadas atualizações a depender das necessidades que vão surgir de acordo com a demanda e clientes que a gente for tendo. O marketing vai ser necessário, inovações. Qual é a estrutura de custo que a gente vai precisar para investir nesse negócio? A gente fez uma média aí de pesquisa para os outros aplicativos e é 1.100 por pessoa, mais ou menos, da mão de obra, tipo, da equipe de ideação, desenvolvimento, pensar como vai ser esse aplicativo. R$ 500 de manutenção, que geralmente é de hospedagem em algum servidor, do Apple Store ou do Play Store, a conta para desenvolver, tipo, para publicar esse aplicativo, a gente vai ter que ter esse custo também, e o dinheiro do marketing, né, que vai ser necessário para divulgar o nosso aplicativo, que vão ser feitas, a divulgação vai ser feita por meio de campanhas publicitárias, de forma online, no Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, que também é lá onde se encontram os nossos clientes, os nossos usuários, as pessoas que nós queremos ajudar com esse aplicativo. E aí, como é que a gente vai fazer para fidelizar esses clientes? Para que eles não saiam e que a gente consiga ajudar o máximo de pessoas que conseguirmos. Como a gente vai manter esses clientes fiéis? Com indicações mais certeiras e não algo tipo, por cima. Ah, você pode assistir esse filme. Não. Vai ser indicações certeiras, de fato, entendendo o perfil do usuário, entendendo o perfil da pessoa, para que ela realmente seja direcionada a atividades artísticas. Nós focamos nisso agora. A gente redirecionou mais o problema para essas atividades e que elas, conforme o interesse dela, para que ela seja direcionada para algo que ela realmente gosta. E adaptações de recomendações. Também através da gamificação, a pessoa vai ter lá a exibição do progresso dela, tipo, ela está passando menos tempo nas redes sociais, então vai ter lá esse processo de evolução e de conquista da pessoa e sistema de recompensas por meio de medalhas e lá mostrar o progresso dela, né, que ela está avançando em relação a isso. A monetização. Quanto o nosso cliente seria disposto a pagar, né? Tendo em vista que o nosso público-alvo na maioria, são estudantes, pago de R$ 35 a R$ 85 nos concorrentes. Porém, essas indicações do nosso aplicativo levam a serviços pagos. Ou seja, a pessoa, dentro do aplicativo, teriam links diretos para a pessoa ir para aplicativos que já pagam, a Amazon, Netflix, Spotify. E aí as pessoas têm a resistência de pagar por mais um serviço. E aí a gente pensou em monetizar isso de outra forma. A priori seria grátis e a monetização seria através de anúncios. Claro que a gente vai ter cuidado com esses anúncios também, porque a gente sabe, a gente não quer fazer a mesma coisa que o Instagram faz, né? Acabar gerando outros gatilhos e tudo mais. Mas, a princípio, seria a ideia de anúncio ser grátis, justamente porque nós vamos estar sempre direcionando eles para atividades artísticas que, na maioria das vezes, as plataformas pagam. E o segundo passo é a venda do tráfego. Como a gente vai conseguir muitos clientes, muitos usuários, quando o nosso aplicativo der o boom, aí nós vamos vender esse tráfego para essas plataformas que a gente vai estar direcionando. E aí vai entrar mais recurso. E o potencial de escala do nosso aplicativo, a escala tem um alcance nacional, porque com o aplicativo, ou com o Instagram, onde a gente vai fazer a nossa divulgação, tem essa abrangência nacional e internacional
a gente colocou como uma escala de alcance nacional. E quais são as influências do modelo de negócios, né, no MVP? Nós estamos reestruturando esse modelo de monetização de serviço, porque a maioria dos aplicativos pagam e muitas vezes as pessoas acabam não tendo essa ajuda por não terem essa ideia de querer pagar ou não conseguir ainda, por causa da faixa etária, do público e tudo mais. Também o refinamento de serviço e redirecionamento para outras atividades. A gente vai ter um cardápio de atividades, ou seja, a pessoa pode escolher e tal, e também vão ser apenas atividades artísticas. Outra influência também e diferença do nosso negócio é que vai ter o link direto, então a pessoa não precisa ela ficar procurando onde entrar, procurando o filme, procurando a música. Não, a gente vai mandar links direto de acordo com o gosto da pessoa, que a gente vai ter feito esse refinamento a princípio, né, quando ela fizer o seu cadastro. Então é isso, gente. Muito obrigada e espero todo mundo nesse aplicativo. Legal. Os alunos aí, os outros, querem fazer alguma pergunta, sugestão, dúvidas, críticas? Vocês estão um pouco falantes, hein, gente? Tem que ajudar os colegas. Aproveitem e respondam aí quem é que está aí presente para eu anotar. Coloquem no chat. Enquanto isso, eu abro a palavra para os professores aí, quem quiser participar. Ivan, André, Vitor, Aline 4, Anne 5, 6, Ana 7. Em termos de apresentação, eu entendi que vocês focaram no que estava contemplado na última quest. Mas eu senti falta da evolução até chegar neste momento. Vocês foram praticamente já direto nesse ponto. Então, vale sempre a lembrança de que todas as apresentações, vocês começam a história desde o início, né, mostrando a narrativa do usuário, como é que ele faz para... ele se sente estressado quando vê, sei lá, alguma toxicidade de comentários na rede, e nesse momento ele começa a contar a história desde o início, sempre. Né? Eu achei que a apresentação de vocês ficou muito para o conteúdo da última quest. Quem mais? Léo, Zé? Bom, eu sou suspeito porque eu sou mentor, né? Eu e Luciano. Mas fala aí. Não, eu concordo com o Bosco, eu acho que a narrativa inicial ficou muito estreita, né? Ou seja, foi dado pouca ênfase, por que o problema é importante, por que se deve ter uma atenção especial a essa questão, e, no mais, foi cumprida uma tarefa, né? Ou seja, tratou-se especificamente de responder a quest. Portanto, eu acho que a narrativa ficou comprometida com essa rapidez para mostrar as respostas à quest. Eu também estou de acordo, mas acho que no geral está bem arrumado. Sem dúvida, com 2 mentores dessa natureza, só pode estar, né? Então tá, né, gente? A gente pode passar para a fase... Mentores modestos, né? Aí, assim, funciona com a beleza. Modéstia à parte. Eu não falei nada. Quero deixar bem claro aqui. Tá na boa. Beleza. Léo, qual é o plano, hein?